Meu nome é José Lauro Chiapa, eu trabalho com Oracle desde 92, comecei primeiro desenvolvimento, aí nos últimos 6 anos eu passei a atuar como CDA, e a gente está sempre aí atuando na comunidade, respondendo perguntas, tentando ajudar o pessoal, dentro sempre do possível. Aí hoje a minha apresentação vai ser sobre CPO, Code-Based Optimizing, ou seja, otimizador baseado em custo. A ideia aqui da minha apresentação, já começa pelo título, ele é um guia, ou seja, não é uma bíblia completa a respeito. Para vocês terem uma ideia da complexidade desse sujeito, um autor bem conhecido aí na área chamado Jonathan Lewis, está fazendo uma série de livros sobre esse assunto. O primeiro livro só de produção tem mais de 30 páginas, essa grossura aqui. Então, com certeza, não é aqui uma apresentação de 1 hora, de pouco, que nós vamos esmiuçar. Mas a ideia é, pelo menos, dar um guia, uma boa base para ninguém ter surpresas. Né? Então, eu coloquei guia de sobrevivência. Por quê? Lembre-se dessa aplicação, pelo menos os principais, as barreiras principais, várias, que a pessoa já vai conhecer. Pelo menos já consegue fazer uma decisão mais correta. Ok? Então vamos lá. Bom, o que é o CPO? O início de tudo. Seguinte, pessoal, o que eu vou falar aqui não é inventado pela Oracle, tá? Todo o banco de dados relacional segue o modelo proposto lá pelo nosso amigo Dr. Cole, pesquisador de IBM. Como é que o banco funciona? O usuário nunca vai fisicamente no disco ler informação de determinado arquivo. Nunca. Ele sempre tem que enviar comandos SQL, select, search, update. Esses comandos vão ser recebidos pelo banco, vão ser interpretados e aí o banco vai fazer as operações necessárias. Ok? Então é isso que eu digo ali. Logicamente, não? Esses comandos, hora que chegam para o banco, chegam ao alto nível. Select uma tabela. Tá, mas como é que eu faço para ler essa tabela? Como é que eu faço para conseguir chegar à informação? Então, todo banco de dados nacional tem que ter o que a gente chama de otimizador. Tá? Então, o otimizador nada mais é do que um software que está presente no banco de dados e recebe SQL e vai montar uma maneira, um plano de execução, vai criar, digamos assim, programas eficazes para acessar isso daí. Tá? Todo banco de dados tem isso. A semana passada, assim, agora eu trabalho com Oracle, me deram uma dica interessante, que é um site chamado datadata.ss.g, SQL Server, Word e User Group. Eu fui lá para esse é o dado do SQL 2005, ele também tem os mesmos conceitos, mais ou menos, a gente sempre tem estatística, tem otimizador, não é tão completo do Oracle, mas também tem. Então, o que eu digo aqui é realmente uma coisa verdade, é geral. Todo banco de dados tem alguma coisa nesse sentido, tá? A minha ideia de interpretação é falar para vocês o que a Oracle especificamente tem sobre otimização de SQLs e o otimizador em si. Legal. Bom, no caso da Oracle, até antes da versão 7, em 92, quando eu comecei a trabalhar, justamente era a versão 6, a versão principal, não? Então, até essa versão 6, só tinha um único otimizador, que era o RPO, é o otimizador baseado em regras. Que regras são essas? São uma série de if simples. If, incessiste, usa. If, campo indexado está sendo alterado, não usa. É uma série de regras bem simples. Isso era o RPO. Code-Based Optimizing. Ok? E essas regras são flexíveis, simples, e ele não leva em consideração nenhum tipo de metadados, nenhum tipo de informação da tabela. Isso
Isso é o que existia até a versão 7. Na versão 7, foi introduzido o CBO, os preços mais. Esse cara é fixo. Como assim não é fixo? Se você apresentar para o SQL, o CBO, que trabalha com uma tabela com um número X de linhas, depois diminuir ou aumentar esse número de linhas, ele dá uma resposta diferente. Então, o CBO ele não é fixo, ele é um sistema especialista. Como é que ele trabalha? Ele tenta calcular o esforço necessário para trabalhar com a tabelas que você apresentou. Existem várias maneiras de você trabalhar com o SQL. Você pode querer criar a tabela inteira, só que pode querer usar um índice, pode querer fazer o índice, pode querer fazer o nested, ou seja, deu o registro do índice, procura o instrumento tabela. Deu o registro, procura o instrumento. Então, existem várias maneiras de trabalhar usando o SQL. A ideia do CBO é que ele calcula entre essas maneiras qual é a mais performática, que essa daí é a que ganha. Muito bem. Bom, evidentemente, então, antes de começar a explicar o CBO, eu digo, nem todas as alternativas do banco de dados dos dados são conhecidas. Tá? E esse algoritmo é um algoritmo complexo. Então, no CBO não é perfeito. Tá? E se alguém falar que colocando em CBO, você fazendo os ajustes necessários, trabalhando com um utilizador em curso, necessariamente o seu banco vai triplicar performance, desconfie, porque não é bem assim. Tá? Assim, em muitos casos, 9 casos de 10, alguma coisa assim, ou até mais, realmente, o CPO ele tem um resultado melhor, mas sempre tem algumas exceções. Ok? Só um pouquinho, por favor. Então, eu faria exatamente isso. O que você faz com as exceções? As exceções, necessariamente vão ser poucas, não? Nesse aí você pode colocar links, pode tratar esse SQL de modo especial. Na versão 3 tem o profile do SQL, mas isso são as exceções. Vamos ver aqui uns casos não excepcionais. Muito bom. Então, conceitos e modelos de funcionamento do CBO versus RPO. Então, é o seguinte, falando de modo bem básico, um banco de dados relacional, como é que você pode acessar a informação? Você pode fazer um scan na tabela do índice. O que é scan? Deu o primeiro nó, deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, até o final da tabela do índice, aí você fica sabendo se tinha ou não a informação que precisava. Você pode fazer um acesso indexado, ou seja, você está querendo restringir a informação. O acesso indexado significa que eu passei uma informação-chave que está presente no índice. Ele vai varrer só a estrutura interna do índice, achou um registro disponível, esse registro acessando a tabela. Então, essas são as duas maneiras básicas que a gente tem para trabalhar com dados do Banco Nacional. No caso do RPO, ele é um modelo muito simples. O que ele faz? Ele tenta ver se dá para fazer um acesso por índice. Se deu, será feito. Se não deu, não tem o quê. Então, eu tenho um caso de empate. Eu tenho dois índices diferentes que podem ser usados na consulta. O RPO faz um sorteio. Simples assim, tá? Esse sorteio pode ser pelo nome do índice com nome alfabético menor vence, mas ele não faz nenhum tipo de análise do RPO. Ok. Já no caso do CBO, ele vai tentar verificar, como existem vários índices, ele vai tentar calcular. Oi. Ah, melhorou. Melhorou. Bom, vamos entrar
ele simplesmente verificará: tem índice? Usa. Tem mais de um índice? Sorteio. Já no caso do CBO, ele tenta verificar quantas linhas. Se eu tenho 2 índices de grãos, acessando por esse índice, eu vou recuperar tantas linhas, acessando por outro, eu vou recuperar tantas. Então, ele faz uma análise mesmo para saber qual seria a informação, qual seria a maneira menos custosa. Tá? Evidentemente, né, eu não consigo, pessoal, a cada vez que um SQL entrar para o banco, deixa eu fazer um count na tabela para ver quantas linhas tem. Não dá. Não dá, simplesmente inviável. Então, o modelo básico do CBO exige que, antes de eu começar a receber os SQLs, eu já tenha coletado essas informações que ele precisa, que a gente chama de estatísticas. Ok? Então, a premissa básica do CBO é: como não dá para cada vez que você recebe um SQL ficar procurando no banco de informação, ele exige, ele pensa que você já deu essa informação para ele. Você já passou para ele quantas linhas eu tenho, quantos valores eu tenho, quantos itens eu tenho, através do que a gente chama de estatística. Ok? Outra coisa também, existem alguns parâmetros de banco que você tem que ajustar. Esses parâmetros vão servir para o CBO verificar o custo físico de um I/O, por exemplo. Então, aí, o modelo do CBO também exige que você já tenha ajustado esses parâmetros corretamente. Tá? Assim, experiência própria, 9 casos de 10. Quando eu vejo alguém magrando forte mesmo no CBO, esse cara não funciona mesmo. Ele não fez uma dessas duas premissas. Ou não informou toda a informação que o CBO precisa, das estatísticas, ou não ajustou os parâmetros. Se não fizer isso, não funciona mesmo, cai mesmo e não tem o que. Legal. Bom, antes da gente começar a ver esses pré-requisitos, vamos já de cara, cercar o nosso trabalho. Vamos já focar o que esse cara faz e o que ele não faz. Bom, o que o CBO não pode fazer? Primeiro, essa otimização que a gente fala é a otimização de SQL. Então, ele sabe otimizar programas em linguagem SQL, comandos em linguagem SQL. Se você tem um programa PL-SQL, não é possível, não é função do CBO, otimizar lógica de programa PL-SQL ou lógica de programa Java dentro do banco. Então, a primeira restrição do CBO, o CBO só sabe trabalhar com SQLs, ok? O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma lógica que é o seguinte: eu tenho que fazer um processamento em todos os empregados dos departamentos RJ e SP. Legal? Então, eu tenho uma sequência de tabelas, uma com dados de departamento, uma com dados de empregados, preciso fazer um processamento, ler dados de departamento, dados de empregados, e atualizar os registros. Se eu expressar essa lógica em PLSQL, por definição, pessoal, CBO só sabe otimizar SQLs. Se eu fiz um programa PL, não tem jeito. O que vai acontecer? Sobe um pouquinho para a gente, por favor, por caixinha, tá? Só para essa linha aqui do dedinho subir mais para cima. Mais um pouquinho. Aí. Só mais um pouquinho, por favor, para mim o texto. Isso, joia. Bom, não sei se vai dar para ver ele no fundo, mas aquele tem. O que acontece aqui? Aqui eu tenho um trechinho de programa PLSQL. Ou seja, begin for select tabela de departamentos, estou lendo a tabela de departamentos, para cada registro nível, eu vou procurar os empregados que estão naquele departamento, para cada um que eu achar, eu faço update. Todo mundo já teve um problema desse tipo aqui, algum dia, provavelmente. Agora, o que acontece?
Ali eu tenho 3 SQLs separados, pessoal. O banco de dados vai receber o select da departamentos, vai receber depois o select de empregados, depois o update de empregados. O CBO, ele não é otimizador de lógica, não é otimizador do KSQL. Então, não há como o CBO descobrir que cada registro daquela primeira query vai fazer uma pesquisa na outra. Então, necessariamente, algumas opções que o CBO tem, como por exemplo, deixa eu pegar todos os departamentos, enfiar uma tabela de memória, processar direto em empregados. Se eu escrever um programinha PLSQL desse tipo, não tem como o CBO saber isso. Não há como o CBO analisar uma lógica complexa e descobrir, esse cara aqui de cima vai ser executado com 304. Não tem como. Então, num exemplo desse daqui, necessariamente o CBO vai fazer o que a gente chama de nested loop, ou seja, deu o registro, procurou na outra tabela. Deu o registro, procurou na outra tabela. Assim por diante. Registro a registro, linha a linha. De repente é muito mais rápido, depende do caso, eu fazer essa possibilidade de ter uma tabela de memória, fazer tudo de uma vez, a memória, o processo de memória. Como eu deveria proceder para acontecer isso? Só lentamente. Para que isso aconteça, eu tenho que escrever aquela lógica daquela maneira ali. O update de empregados, série salário igual a join na tabela do departamento de empregados. Aí sim, é o único comando, aí sim o CBO vai conseguir entender. Legal, todo o registro de departamento está lendo esse problema de empregados, então deixa eu ver se eu consigo juntar tudo na memória processada de uma vez só. Ok? Esse negócio é meio chocante porque tem muito desenvolvedor aí que foi ensinado que o banco de dados deve um negócio que deve ser protegido. Deixa eu processar da minha máquina, do meu programa, para tirar a carga do banco de dados. E isso não é verdade, pessoal. O banco de dados ele nasceu para fazer joins. Ele tem internamente, principalmente o banco de dados fora, ele tem rotinas para eu fazer o que eu chamo ali de chamado de hash join. Rapidamente ele monta uma tabela indexada em memória com os dados. Isso daí é muito mais rápido em muitos casos do que ler o primeiro registro, procurou. Ler o segundo, procurou. Entendeu? Porque cada vez que você lê o registro, procura, isso não variou. De repente, em muitos casos é muito mais fácil eu fazer um join, que ele já lê tudo, já traz tudo para a memória, se couber, e já processa de uma vez só. Ok? Agora, esse tipo de otimização, de operação, o CBO não é capaz de fazer. É você que tem que fazer. Sim? O CBO só é capaz de montar planos de hash, por tipo, se você colocar um join direitinho para ele. Se o teu join está espalhado no comando PLSQL, doido, não tem como. Aqui eu até cito, não é o CBO, ele não tem uma analisador lógico. Diz assim, se eu estou vendo um for, estou vendo outro for, deixa que ele está juntado no join. Ele não é capaz de fazer isso ainda. Na verdade, nenhum banco de dados do mercado é capaz de fazer isso ainda. Tá? Aí vem tem algumas pesquisas como o Léo, que é o lógico, o Enhanced Optimizer, a Oracle também tem alguma coisa nesse sentido, e como a gente viu hoje na apresentação anterior, a cada versão o PLSQL está melhorando, mas não vai chegar nesse ponto de ter um programinha que verifica a lógica e transformar a lógica. Isso ainda não tem. Ok? Bom, outro ponto. Ponto B. Basicamente, o CBO, o que ele consegue fazer no teu SQL é mexer na cláusula where, ou seja, ele vai analisar o seu where e vai verificar se
pode usar uma das colunas que você colocou no índice, ou criar um regime em memória, ou fazer ver um teste de grupo se ele achar que vale a pena, qual índice usar, mas é esse tipo de alteração que ele consegue fazer. Ele não consegue, por exemplo, alterar a sua SQL para usar os comandos do próprio órgão. No próprio kernel do banco, rotinas ultra otimizadas. Por exemplo, as funções analíticas. Se você tiver um caso onde a função analítica seja muito recomendada, tem uma excelente performance, o CBO não é capaz de apagar o SQL que você fez e escrever um outro com função analítica. É você que tem que colocar a função lá dentro do seu SQL. Ok? Então, essa é uma outra limitação do CBO. Okay? Ele não é capaz, provavelmente nunca vai ser, de no meu banco de dados eu tenho uma função analítica, eu tenho alguma rotina interna dele que vai processar muito mais rapidamente. Um exemplo típico também de recurso de banco que normalmente o pessoal não costuma usar. Aquelas packages de DBMS. Tem algumas delas que vão fazer um trabalho muito mais rápido do que o teu código. Agora, o CBO não consegue apagar o código SQL que você fez e substituir por uma rotina própria do banco. Não tem jeito. Se essa for a solução, você vai ter que fazer. Legal. Aí, item C. O CBO, basicamente, ele vai calcular custo. Isto é, o esforço, a demanda que as várias opções que ele tem para acessar seus dados vão ser necessárias de acordo com o seu SQL. Então, o que acontece se você tiver informação não presente no banco? Imagine esse caso aqui, pessoal. Eu tenho aqui select, campo 1, campo 2 da tabela, vírgula, uma função de usuário, bem complicada, uma função minha que eu estou chamando do SQL. Pergunto, o CBO tem recursos de saber qual esforço que essa função do usuário vai demandar? Não tem, não tem. Então esse é outra falha, digamos assim, do CBO. Ele conhece a linguagem SQL e ele conhece os teus dados. Uma eventual rotina sua de usuário que você fez, não tem como ele saber quanto aquele negócio vai demandar de esforço do banco. Outro ponto aí a se considerar. É o que eu digo aqui basicamente, tá? E aí, então você vai dizer, e se eu tiver uma situação onde não tenha como fugir de uma rotina minha de usuário? Num caso desse, você teria que usar int ou você teria que usar alguns recursos como SQL Profile do banco 10G, que a gente vai falar bem rapidamente sobre ele. Muito bem. Aí, ainda falando de limitações, quase que eu falo claro, vamos dizer limitações do CBO, aí vem a letra D, que é a mais restritiva de todas. E justamente hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal aqui no intervalo e é uma coisa verdadeira mesmo. Entender, o CBO ele é totalmente incapaz de alterar a estrutura física. Muitas vezes, o problema de performance que você tem é porque a tabela está mal feita. Você tem no banco de dados Oracle opções para controlar qual espaço que a tabela está livre, qual espaço que a tabela está usada. Quando você apaga um dado da tabela, aí o espaço indígena está em branco lá, mas pertencente à tabela. Esse tipo de coisa física não tem como o CBO alterar. Então, se o teu problema de performance é porque a tabela, você criou um PCT uso muito alto, a tabela está desperdiçando um espaço, não tem como o CBO ir lá e reconstruir a tabela. Não tem. Ok? Então, essa é uma outra limitação do CBO. Da mesma maneira, se o teu problema de performance é porque você criou um namespace
num disco ruim, não tem como CBO alterar isso. É um negócio meio óbvio, mas vale a pena citar. Okay? Então, vamos pesquisar um caso disso. Legal. Então, isso daí que eu estou falando é o que eu falei aí na letra B. Tá? Se você tem um erro físico no seu banco, não adianta se configurar a exaustão do CBO, o erro físico vai estar lá, porque o banco vai continuar ruim. Sim? Muito bom. E aí, a última limitação do CBO. Ele não consegue adicionar novas estruturas. O que eu quero dizer com isso? Imagina que se você criar um novo índice, digamos, melhor em 200% de performance, o CBO não é capaz de dar esse índice. A utilização do CBO é linguagem SQL. Qualquer coisa física, qualquer coisa de lógica, de programação, qualquer coisa que ele tem que apagar, o SQL tem que ser apagado, reescrito com uma rotina específica do banco, o CBO não é capaz de fazer isso. Nada disso. Ok? Muito bom. Então, tendo essas limitações aí, então aí vem a pergunta: por que eu tenho que me preocupar em querer estudar e conhecer e configurar esse CBO? Que vantagem Maria leva em sendo aí tendo um trabalho de configurar o banco com esse negócio aí? Vantagem do CBO: por que usar esse cara? Primeiro, mais do que uma vantagem, é uma recomendação. No banco 10G em diante, acabou o suporte para RPO. Então, no banco 10G em diante, se você não está coletando estatística, não está usando o CBO, e você abriu um chamado na hora, você vai falar: fiote, calcula estatística, mostra o CBO aí. Então é isso. Primeira coisa que você vai ser obrigado a usar o CBO, que a Oracle assim vai recomendar, a partir do banco 10G. Tá. Mas não é só isso. Tá? Bom, logicamente, né, só fechando aqui, quando eu digo que perde suporte, não é que o banco de dados vai parar de funcionar, não é isso. A questão de perder suporte é que, primeiro, não. Se você o desenvolvimento de alguma coisa que não tem suporte, é encerrado. Então imagine que amanhã a Oracle criou um recurso super ótimo para performance, certeza absoluta só vai funcionar no CBO. Outra coisa, correção de bugs. Se amanhã alguém descobre que o RPO tem um bug imenso aí, normalmente não vai ter correção, porque já está sem suporte. Ok? E a razão importante, a razão principal mesmo, por que eu tenho que usar o CBO, é a seguinte: o CBO tem acesso a planos de execução próprios. O que eu quero dizer com isso? O nosso amigo Turrino RPO, por regra, ele só consegue fazer basicamente duas coisas: ou um full tail scan dentro da inteira, ou ler um registro no índice, foi procurar na tabela. Precisou de outro? Foi procurar no índice, foi procurar na tabela. Esse trabalho de vai em um, busca em outro, é o que a gente chama de nested loops. Se eu tiver mais do que uma tabela, aí entra em ação a tabela drive. Pego uma tabela, leio o primeiro registro, faço busca na segunda. Vou na outra tabela, volto na tabela original, leio o segundo registro, vou buscar na outra. Então essa primeira tabela seria a tabela drive. O RPO, ele só consegue fazer esses três tipos de acesso: ou nested loop, uma ou duas tabelas, ou o full scan. Acabou o modelo que a gente fala. O CBO, ele tem, por ser mais novo, por ser mais utilizado, por ter sido mais pesquisado, ele tem várias outras possibilidades de acesso a dados. Por exemplo, eu já falei aí na hash table, que significa ler os dados rapidamente e montar uma tabela em memória. Outra coisa, SQL paralelo. Eu tenho um select grande, eu quero que ter várias subseções no meu banco, cada um tem um pedaço da tabela. Você só consegue fazer isso com CBO.
Outra opção aí que só funciona no CBO, as próprias funções analíticas, essas funções que eu falei, que já fazem pesquisa de dados, que estão dentro do próprio banco, só funcionam em CBO. Então, a última e mais importante razão para eu me preocupar, para eu esquentar a cabeça com o CBO é essa. Tem várias possibilidades novas de performance que exigem o CBO. Então é isso. Muito bom. Então vamos ver o que eu preciso fazer para essa maravilha funcionar. Então, legal. O que eu preciso ter, o que eu preciso fazer para esse nosso amigo otimizador baseado em custo funcionar? Legal. Bom, regra primeira, tá? Que está ali em cima. O que você tem que ter em mente quando fala de CBO é o que o pessoal chama de garbage in, garbage out. Como eu falei no início da apresentação, o CBO ele trabalha em cima do input, como por exemplo as estatísticas e mais algumas coisas. Se você não tem estatística correta, entrou no lixo, sai do lixo. Isso é pré-definido, ok? Bom, o que eu preciso a mais além da estatística desse negócio? Eu preciso também, o próximo item ali, conhecimento da distribuição dos dados e do modelo. O que acontece aí, pessoal? Como eu falei, não é viável o banco, quando chegou uma SQL, o banco ficar consultando a DBA tables, a DBA índices, ficar olhando todo o disco, todo o dicionário, para achar como é que está distribuído o seu banco, essa informação. Então ele assume que isso daí foi informado dentro de estatísticas. Às vezes, ele é um sistema especialista. Não necessariamente ele vai conseguir usar da melhor maneira a informação que você deu para ele. Então, é exigido, sim, que o DBA que vai trabalhar com o CBO tenha pelo menos uma ideia da distribuição de dados dele. Essa tabela é grande, essa tabela é pequena. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver algumas ferramentas aí de training e de configuração. Se você não tem a mais remota ideia de qual tabela é grande, qual tabela é pequena, quais desempenho, não tem muito como você ver se o plano que o CBO gerou está correto ou não. Então, eu particularmente considero um requisito para você conseguir trabalhar com esse CBO, pelo menos uma ideia geral de como é que dá suas tabelas, seus dados, como é que o acesso, etc. Legal. Bom, aí além disso, estatísticas, histogramas, que é a parte básica desse cara. Esse cara não trabalha sem estatística. O histograma, a gente vai ver um casinho aqui no final, é o seguinte: não basta ele saber, a tabela empregados tem 5.000 linhas. Não. Ele precisa saber também, se você bem informar para ele quantos valores distintos tem em cada coluna, ele vai fazer estimativa. Estimativa nem sempre funciona adequado. Então você tem que especificar para ele também qual a distribuição de dados. A gente vai ver um casinho aí onde se faz isso, que é o histogramas. E finalmente aí, abaixo tem as constraints. Esse negócio aqui é danado, pessoal. Já foi se falado aí, e é comum você ouvir os desenvolvedores dizer assim: eu não quero utilizar as constraints no meu banco de dados, porque é muito trabalhoso. Então eu vou fazer a verificação de pai e filho no meu próprio programa. Tem um campo lá que só pode ter sim ou não, eu vou verificar isso no meu programa. O que acontece? O CBO, ele é programado para, além de ter estatística, ele também consegue verificar esse tipo de informação. Então, se você tem no banco de dados uma constraint, uma restrição, dizendo que o campo só pode ser S ou N, o CBO consegue levar isso em conta. Agora, se você não criou a constraint, porque você controla esse S e N na sua aplicação, aí você está negando informação para o CBO. Necessariamente pode ser que ele não consiga
trabalhar adequadamente. Então eu sinto também que para você trabalhar corretamente com o CBO, você tem que ter as constraints no lugar ativas no time. Legal? Muito bom. Por quê? Porque essas constraints vão dar pistas, né? Que vão ser importantes para o CBO. Legal. Só um pouquinho mais para frente, uma caixinha mesmo, tá? Só para subir esse parágrafo para nós. Aí, beleza. Legal. Bom, e aí na parte de pré-requisitos, não? Ainda falando pré-requisitos, tem várias coisas que a gente precisa configurar no banco para o CBO funcionar. Além de tudo isso aí que eu já falei, tem algumas coisas do banco, algumas coisas que o DBA tem que saber, tem alguns parâmetros que você tem que setar para esses parâmetros servir para você indicar características físicas do CBO. Por exemplo, a gente sabe normalmente que um acesso a índice é menos custoso que um full scan, mas o quanto menos eu tenho que indicar isso para ele. Quantos blocos eu consigo ler se eu for fazer uma table scan direto no disco? Eu tenho que indicar isso para ele. Dá um page up, nosso por favor. O primeiro deles, Optimizer Mode. Tá? O que acontece? Se eu deixar esse parâmetro Optimizer Mode como rule, eu estou RBO. Então, porque CBO está fora. Quando eu deixo diferente de rule, é sinal que eu vou utilizar o CBO. Ok? Se eu, além disso daí, eu já posso ter first rows ou all rows. Isso daí vai indicar para o CBO se você quer que ele monte um plano de execução, onde todas as linhas venham o mais rapidamente possível, por exemplo, no relatório, ou que venha a primeira linha mais rápido e o resto pode demorar um pouquinho, que seria o first rows. Okay? Além disso, eu ainda tenho que ajustar DB file multiblock read, que é quantos blocos eu consigo ler do disco. E tem dois parâmetrozinhos aí que são os cruciais no CBO, que é o Optimize Index Post, Optimize Index Cache. Com esses parâmetros, você vai mostrar para o CBO qual é a diferença de custo de um acesso por table scan por índice e quantas ocasiões vai acontecer de um índice estar no cache ou não. Então, como ele não tem como ele ficar procurando isso daí a cada SQL, você informa para ele. Ok? Eu cito aqui, tem alguns papers, alguns sites na internet, onde tem alguma documentação extra, além dos manuais para isso. Tá? E esses dois parâmetros aí, você também pode pedir para o próprio banco fazer uma verificação deles, que é esse System Statistics, a partir da versão 9i do banco. Ok? Bom, aqui necessariamente a apresentação vai estar no site, não? Vai estar no site, e aí vocês vão ter acesso ao site, aos papers, sem problema. Dá uma avançada para a gente, por favor. Ok? Então aqui eu cito um exemplinho, o que acontece quando você dá o comando de analisar o sistema, System Statistics. Isso existe a partir do 9i. Ele vai calcular a velocidade, quantos processamentos a sua CPU pode fazer, por segundo, vai calcular o tempo de leitura, o número máximo de blocos e o tempo de leitura de um bloco e de multiblocos. Ou seja, essas informações físicas, a partir da 9i, você pode pedir para o próprio banco coletar para você. Ok? Muito bom. Então aqui eu cito também mais algumas bibliografias, mais alguns pontos para você se aprofundar nessa característica. Ok? E finalmente, aqui embaixo eu vou citar outros parâmetros que são pré-requisitos para você trabalhar com o CBO, é o controle de RAM. Você tem que configurar seu banco para indicar quanto de RAM vai usar para os caches, vai usar para a área de sorte, vai usar para essa área de tabelas hash em memória. Você pode fazer isso manualmente, ou no banco 9 em diante, você pode usar essa opção Work, Area, Size e Policy. Se tiver com qual, você só indica o limite máximo geral que você pode usar, aí ele se vira e se ajusta mais adequadamente que conseguir. Ok?
Então sobe aí. E opcionalmente você pode ajustar também os padrões de paralelismo. Se você quiser, você tem uma máquina com várias CPUs, máquina potente. Você quer que quando vem uma SQL grande, que ele olhou nas estatísticas, a quantidade geral de leitura vai ser muito grande. Você quer que ele divida esse trabalho entre várias sessões dele. Para fazer isso daí você tem que setar os parâmetros de paralelismo no banco. E aí no manual nos livros que a gente fez, não davam umas dicas de sets desse tipo. Ok? Bom, ok. Então isso daqui eu falei para vocês exatamente o que é o CBO, o que ele não faz, o que ele precisa fazer, o que ele é capaz de fazer, e finalmente vamos ver o nosso amigo em ação. Ok. Então vamos ter aqui uma ideia, um exemplo bem simples, tá? Imagina que eu tenho aqui numa apresentação uma plateia de 1.200 pessoas, tá? Então o meu universo de dados é 1.200 linhas. Lembre que eu tenho uma tabela de pessoas, de plateia. Digamos que eu quero saber quantas pessoas nasceram em dezembro. Se eu não tiver a informação completa, eu vou usar uma estimativa. Eu falo, bom, já que existem 12 meses no ano, vou chutar que a mesma quantidade de pessoas nasce mais ou menos em cada mês. Então a quantidade vai ser 1/12 dessa tabela. Ou seja, que seria 100. Ok? Então esse caso, apesar de ser bem simplão, ele mostra para a gente o que o CBO faz. Você informa para ele o total, informa a quantidade que você quer. Se tiver a descrição de dados para saber se é uniforme ou não em cada pedaço total, legal. Se não tiver, ele vai estimar. É isso que o CBO faz. Ok? Então, nesse exemplo, só um pouquinho com um flechinha para a gente. Vamos dar a nomenclatura correta aí. Bom, então, primeira coisa. O CBO faz a adaptação da entrada. Então, no caso desse meu exemplo, ele deveria ser o mês que eu informei, que é o mês de 12 de dezembro, é válido. Então, número de meses possíveis é o número de valores. A distribuição dos dados é essa informação se eu tenho quantidade nascimento semelhante ou não. Qual a porção dos dados que eu quero? Isso se chama seletividade. Então, esse 1/12 a porção dos dados que eu quero é a seletividade. 1.200 pessoas, o total da minha tabela, o total dos dados, é o que a gente chama de cardinalidade base. Ou, normalmente, tem muita gente chama só de cardinalidade, mas para a gente não confundir, vamos dizer que isso daí é a cardinalidade base, a cardinalidade total. E a quantidade de linhas, quantidade de dados que fluem desse total é o que a gente chama de cardinalidade computável. Ok? Dá um período para a gente? Então vamos transformar isso daí num exemplo. Entrei no SQL Plus, tá? Criei a tabela plateia, inicialmente coloquei ali 1.200 linhas, em cada mês eu tenho lá 100 registros. Ok? Então, aquele programinha ADMIN Service está dando exatamente isso, tá? Então, ele tem 100 linhas, colocou no mês 1, dê mais 100 no mês 2, mês 3, mês 4, só para a gente exemplificar aqui. Então, eu quero trabalhar no CBO. Então, tenho os dados, aí eu tenho que coletar as estatísticas. Eu estou coletando estatísticas ali com uma PEC chamada DBMS_stats. Então, essa é a maneira correta e recomendada de coletar estatística. Tem gente que ainda usa análise, tem gente que usa PECs antigas, mas o mais correto é usar essa PEC de DBMS_stats. Por quê? Porque ela é mais moderna, ela pega muito mais dados e consegue executar em paralelo. Mas, fecha parênteses. Ok. Então, coletei as estatísticas, agora eu quero fazer um teste com essas estatísticas em ação, com os dados em ação. Se eu fosse executar um dado SQL, que tipo de informação, que tipo de plano eu ia ter? Para fazer isso, no SQL Plus eu tenho um comando chamado explain plain.
Então eu pedi explain plain, dou um set statement ID, um nome qualquer que esse meu plano para ser gerado, e mostro o SQL que eu vou fazer. No caso aí o SQL é select count com tabela, o elemento igual a 12. Ele vai guardar essa informação na tabela dele, para mostrar na tela, já tem no próprio Oracle, já vem um programinha que me dá essa saída. Tá? Na versão 8i, você tinha que ter um script seu, era mais complicado fazer esse tipo de operação. Quero saber um experimento, seu plano de execução. Então, aqui em diante já vem prontinho para a gente. Tá? Então, veja. Então, aqui no caso, na hora que eu coletei as estatísticas, que eu não informei o histograma, ou seja, eu só pedi para ele coleta estatística for all table, for all indexed columns, mais nada. Então, o que acontece? Ele sabe que eu tenho 12 meses. Estou pedindo um único mês, ele achou que essa calendário deve ser de 12 linhas. E não é verdade, não é verdade. A gente sabe que a distribuição é diferente. Então, o que eu tenho que fazer aqui para obter um resultado mais correto? Então, vejam para a gente. Eu digo ali. Por que ele errou, pessoal? Porque eu não informei para ele que em cada coluna não é uma distribuição exata. Eu não tenho exatamente um dozeavo para cada mês. Para informar a distribuição correta, eu tenho que calcular o que o pessoal chama de histogramas. Tá? Para eu calcular histogramas, na hora de executar por estatísticas, eu tenho que pedir for all columns, ou for columns especificados que eu quiser, size alguma coisa. Com esse size alguma coisa, esse size indica para ele, olha, essa coluna aqui, você vai ter que fazer tantas coletas de informação para encontrar os valores distintos. Feito isso, agora sim, dá uma subidinha para a gente. Agora sim, feito o histograma, eu mostro aqui que agora no dicionário do histograma já está presente. Olha o novo explain plain com essa informação coletada. Dá um PG para a gente. Agora sim, ó, rows 100. Agora ele conseguiu calcular, eu pedi para ele calcular exatamente a distribuição de dados. Ok? Então é isso. Então, para esse caso aí, agora sim, ele mostra para a gente o que eu preciso para trabalhar com o CBO. Tem que estar configurados os parâmetros, tem que coletar estatística e, se a suposição dele dos dados não vai para a realidade, eu tenho que pedir para ele verificar os valores distintos em cada coluna. Diga, tem uma pergunta? Tranquilo? Diga. Em relação a custo, né? O que a gente vê no mercado de trabalho, a gente está fazendo esses tipos de análise, a gente ouve falar assim, geralmente o custo é um indicador de ponto de desempenho, né? Geralmente a gente fala assim, custo baixo, consulta rápida, né? Mas em muitos casos a gente descobre que isso não é realidade. Nós temos custo alto, custo baixo, perda de desempenho, né? E ao inverso, custo muito alto e muito rápido. Ok. Na verdade, o custo, primeira coisa, você só pode. Para o que serve esse custo que o CBO calcula? No SQL, ele verifica, vou tentar fazer acesso por índice, por tabela, por hash, vamos ver os de cada opção. Então, logicamente, se eu pegar uma SQL totalmente diferente, o custo mudou. Então, eu não posso pegar o custo de uma SQL e comparar com outra SQL totalmente diferente. Então, a primeira coisa que acontece é isso. Normalmente, o pessoal quer fazer essa comparação que não procede. Agora, além disso daí também, é o seguinte, a gente não pode esquecer que esse custo ele, é o resultado de algumas estimativas. Por exemplo,
quantos blocos estão no cache? Sabe-se nós lá. Através do parâmetro de mais desse cache, eu indiquei uma média que eu achei adequada. Agora, muitas vezes na realidade, ele vai achar que está, então vai querer fazer um teste, porque vai achar que está com memória, mas na prática ele vai olhar lá e não está, porque outras sessões estão desfazendo o cache. Então pode acontecer assim também. Beleza? Muito bom. Então aí avançando um pouco mais. O que acontece? Bom, a principal falácia do CBO é que se você não indicar para ele, como a gente acabou de ver nesse caso do histograma, ele vai achar que a distribuição é regular, ou seja, que qualquer coluna que eu colocar no E retorna a mesma quantidade de dados. Muitas vezes isso não é verdadeiro. Tá? Para eu ter um caso rápido, simples aqui, antes que acho que de exemplo disso daí, eu vou fazer o seguinte: digamos que eu rodei o comandinho insert, naquela mesma tabela plateia, e eu coloquei um montão de dados a mais no mês 12. Tá? Então a gente tem um monte de pessoas a mais com aniversário no mês 12. Então a distribuição de folclore. Todos os outros meses são 100 linhas, no mês 12 tenho muito mais do que 100. O que acontece? Se eu rodar aquele mesmo exemplo sem informar que essa distribuição é mudou, ele vai achar que todo mundo recebe 100 linhas, que não é verdade. Nesse caso aqui, eu teria então que criar histogramas. No caso aqui, como naquele primeiro exemplo, eu só queria informar para ele que qualquer coluna tem a mesma distribuição, mas não é proporcional ao total da tabela. Então, eu botei histograma com size 1. Nesse meu exemplo aqui, eu estou numa situação um pouco diferente. O mês 1, 2, 3, 4, 5 até 11 tem uma quantidade de valores. O mês 12 tem outra completamente diferente. Como é que eu faço para o CBO entender que ele precisa não só olhar a quantidade de colunas, mas ele tem que olhar realmente cada valor independente de cada coluna? Eu vou rodar novamente o comando de coleta de estatísticas, eu vou colocar size. Aqui no exemplo ele colocou size 1. Sobe um pouquinho aqui para a gente. Com size 1, eu informei aí na minha consulta. Mês 12, ele não tinha conseguido localizar isso. Se eu informar que eu quero que ele calcule histogramas, dá uma subidinha mais para a gente. Aí, ó. Aquela opção ali, DNS Get Thermostats, eu coloquei ali for all columns size alto. Em vez de colocar size 1, size 1 significa só olha que a coluna não tem valor não. Se eu coloquei ali size alto, o que significa? Ele vai tentar fazer uma coleta de valores em cada valor distinto da tabela. Então agora sim, com size alto, ele conseguiu descobrir que para o mês 12 eu retornaria 3.000 e tantas linhas, e para o mês 11, dá um page para a gente. Mais um pouquinho. Porque para o mês 11 eu retorno as 100 linhas de sempre. Uma distribuição de dados. Ok? Bom, aqui tem um exemplo completo e explicadinho para vocês. Depois você pode pegar lá no site da ECOM, está disponível para baixar, verificar e reproduzir. Diga. Exatamente. O colega ali fez a pergunta óbvia, né? Cada vez que a informação mudar muito, violentamente, tem que coletar estatística? Yes. O CBO ele é baseado em estatística. Se você antes tinha 100 empregados que ganhavam R$1.000 e aí botou um processo de mês, passou a ter 500 empregados,
tem que informar isso para ele, tem que coletar estatística. Existem aí no banco algumas ferramentas para eu coletar a estatística de modo parcial, não precisa coletar total, só verificar a diferença. Posso coletar a estatística só de uma tabela. Posso pedir para o banco ficar monitorando. Quando a tabela mudou só um pouquinho, mudou 1% da tabela, não mexe. Mudou 2, mudou 3, então mudou 10% que era razoável, aí ele dispara a estatística. Então tem algumas ferramentas de automatização, mas a resposta é: mudou o dado fortemente, bastante mudança, precisa de coletar a estatística. Yes, essa é a raiz do CBO. Ok? Logicamente, né, se você tem um sistema aí 24/7, não pode parar nunca. Você pode estimar as estatísticas, você pode, se você souber um novo valor, você pode informar diretamente sobre o valor. Tem na DNS Stats tem um cara chamado Set Statistics. Em vez de coletar, você indica para o banco que valor você quer colocar na estatística. Tudo isso daí são recursos, mas tem que ser feito, tem que ser feito. Legal? Muito bom. Então dá um beijo aí para a gente. E finalmente, né? Bom, dois comentáriozinhos aqui, né? Primeiro, para ele conseguir utilizar o histograma, para ele conseguir saber os valores, você tem que informar diretamente um valor para ele. Tem que colocar campo mês igual a 12. Se você colocar uma variável, a variável normalmente fica lá na máquina cliente. O banco não sabe essa variável. Então, até o banco de dados 8i, você não conseguia fazer ele utilizar esse programa se você tem variável na sua consulta. No banco 9i em diante, ele já tem a possibilidade de, quando o SQL é enviado para o banco, vem junto o valor das variáveis, que é o chamado ali de Bind Variable P. Ok? Então, se você, alguém aqui ainda está trabalhando com o banco 8i, saiba que tem esse defeito. Quando você usa variável, ele não usa essa informação de distribuição das colunas. Já no 9 em diante, que é automático, a informação da variável vai junto com a SQL. E finalmente aí, eu não cadê mais? Vamos dizer que eu já ajustei tudo, coloquei estatística, coloquei histograma, coloquei esse plano de optimizer, está tudo certinho. Mesmo assim, eu faço a consulta, peço a display e a informação, o plano de acesso não está bom. Tem um índice super legal que ele não está usando. Está fazendo tudo pelo scan e é mais rápido fazer por índice. Tem uma ferramenta que me indique por que ele está fazendo isso? Tem. A ferramenta que me indica isso é um cara chamado Trace10053. O que é isso? No próprio kernel, na própria programação interna do banco de dados, tem uma série de subrotinas que você pode ativar ou não. São opcionais. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar daquele trace de SQL 10046 ou 7SQL trace igual a true, também funciona. O que é isso? É uma subrotina interna do banco que você ativa e te dá uma informação, um arquivo de dump em resposta. Para o CBO, o que a gente tem nesse sentido é esse trace 10053. Uma vez que você ativou esse cara, todo o SQL que for compilado, naquela seção que está ativa esse trace, ele produz um arquivinho com alguns dados, cardinalidade, seletividade, histogramas, e aí usando isso daí você vai conseguir saber, ele realmente não utilizou aquele índice legal que eu queria, porque ele está dando aqui a seletividade muito baixa. Ou porque o DB Time to Insight está muito baixo e está achando que o I/O é de graça. É alguma coisa nesse sentido. Aqui eu dou um exemplinho de utilização desse sujeito, tá? Vamos supor aqui que eu tenho um SQL qualquer, ativei esse set, fiz um expect para o SQL ser compilado, sobe um pouquinho para a gente. Vamos supor que esse resultado que deu não é o ideal, tá? Como é que eu faço? Se o trace está ativado, lá no servidor, tá? Que aqui no meu caso no servidor Unix,
ele vai gerar um arquivo .trc, um arquivo texto. Nesse arquivo texto, eu vou ter algumas informações aí, como caracteridade, seletividade, caracteridade base, parâmetros que ele está utilizando. Lendo essas informações, normalmente eu consigo ter uma base de ideia do que o CPO está usando, o índice não está usando, o que ele está fazendo. Dá uma subidinha para a gente. Então aqui eu dou mais ou menos o formato desse arquivo. Se você abrir esse arquivo .rc lá no servidor, que foi gerado por esse comando especial, event 1.0.3, o formato mais ou menos vai ser esse daí, tá? Primeiro, é o arquivo texto, embaixo daquela linha parâmetros vem todos os parâmetros que estavam em ação. Depois, Base Statistic Information. Ele vai te dar aqui a cardinalidade, número de linhas, número de blocos, valor médio do registro na sua tabela, comprimento médio. Então, analisando esse tipo de informação, mais o conhecimento dos dados que você tem e que eu falei que era um pré-requisito, normalmente você consegue ter uma ideia do que o CPO está fazendo. Então você sabe que a tabela tem um total muito mais do que 100 milhões de linhas. Fez um arquivo de 3 e ele colocou num rows 1 milhão, opa, estatística está furada. Ok? Então até comentando um pouco no colega. Se você não informar a estatística e usar uma estatística errada, como é que eu sei isso daí? Uma das possibilidades é essa, de fazer esse teste que vai fazer um dano das estatísticas. Ok? Para índice é a mesma coisa. Ele vai, nesse arquivo de teste, ele vai te falar informações da tabela e do índice. Dá uma subidinha para nós. Então aqui eu especifico nessa minha apresentação cada coluna que o arquivo de trace tem importante para a gente, tá? Obviamente, não vou explicar cada uma aqui, mas eu dou ali uma explicação geral e aí depois vocês dão uma baixadinha nessa apresentação lá no site da Ente, estudem, testem esses conceitos no seu banco de teste, né? Logicamente vocês o têm, para daí ver onde que pode ou não ser implementado na sua produção, ok? E aqui no final eu dou uma bibliografia básica, tá? Essa informação toda aí que eu estou apresentando para vocês, pessoal, lógico, né? Ninguém está sabendo. Onde que eu fui aprender, fui estudar esse negócio? Além dos manuais, esses documentos que eu cito aqui, alguns lá no site de suporte do Metalink da Oracle, alguns na internet, eu dava uma bibliografia que eu recomendo para vocês, para quem for implementar e estudar o CPO. Ok? E aí no final aqui, dá uma subidinha para nós, eu cito quais são as regras do RPO. Então, o CPO, com toda essa informação aí, quantidade de linhas, distribuição de dados, blá blá blá, ele consegue montar um plano. Já o RPO, não, ele tem basicamente 15 itens. Então, o primeiro item que ele faz, tem jeito de eu saber o nome do registro que eu quero? Se tem, ele usa esse cara. Se não tem, segundo item. Tem jeito de fazer um join em tabela de cluster? Se não tem, essa tabela comum vai para o terceiro item. Tem jeito de acessar um join com várias tabelas de cluster? Se não tem, ele vai procurar um índice comum. E assim por diante. Tá? Ou seja, o RPO, ele faz essas regras aqui, bestamente e burramente, não pergunta nada, não interessa a quantidade de linha, não interessa nada. Caiu em alguma dessas regras, o RPO está fazendo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então, essa apresentação é uma ideia geral do que você precisa, que você pode ou não pode fazer com o CPO. Logicamente, vocês vão baixá-la, estudá-la e implementá-la. Ok? Então, aí, perguntinhas aí. Dá um tempo aí. Dica, colega.